Ok? Pergunta? Não, a contribuição acho que também poderia ter ajudado ali uma garantia. Porque ficou posto, tu é ruimzinho, consegue dinheiro. Ok. Ele queria que eu tivesse dito o seguinte, que eu garantisse alguma coisa para ele. Esse é o maior erro que vocês podem cometer. Sabe por quê? Porque o cara vai dizer assim, eu fiz esse curso, e ele não vai se esforçar porra nenhuma, e vai tocar na bunda de quem? De você que garantiu. Eu ensino você a vender. Agora, se tu vai executar... Não, mas dá um prazo. Liga aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou ensinando a mesma coisa para todo mundo aqui. Tem gente que vai sair a semana que vem e vai arrebentar de vender. E tem gente que não vai vender porra nenhuma. Por quê? Porque ele não é comprometido. Porque ele não aprendeu, porque ele não fez. E o maior problema das pessoas é o quê? Comportamento, comprometimento. Tudo que eles querem é que tu bota o teu na reta para dizer o seguinte, ó. Não funcionou para mim. É por isso que eu não quero, eu garanto que outras pessoas tiveram resultado, eu mostro isso. Vamos imaginar que 100% das pessoas tivessem um resultado de 100%, 200%, 300% que nem meus alunos têm. Nós teríamos muito mais gente, sim ou não? Mas tem um problema entre o fazer e o saber. Então o teu produto ele não pode dar essa garantia Que garantia? de resultado. Porque está muito ligado à cabeça de cada um. Agora, só estou me referindo àquela questão... Agora para tudo. É isso que tu não está entendendo. A pergunta que eu fiz para ele. Você é um cara que faz e que faz as coisas acontecer? Alguém lembra dessa pergunta? E ele disse que sim. Sim. Então, se esses caras conseguem, você também consegue pelo menos o mínimo? Você consegue? Ah, sim. Então, essa responsabilidade é de quem? Não fica mais próximo de tu dar uma garantia, porque tu fala assim, ó, aí tu tem que jogar com o que ele te falou. Bom, tu falou que tu era um cara comprometido, que tu tem disciplina e que tu vai fazer. Entendi. Então, a partir disso, tu diz assim, bom, a partir do que tu tá me dizendo, se tu não conseguir, é porque tu não foi honesto Mas quem garante que ele vai fazer? Quem tem garantia é ele. Então, por que eu tenho garantia para ele? Porque, assim, ó, O que eu garanto que meu produto dá certo para outras pessoas e que se tu fizer vai dar certo para quem? Mas eu não posso garantir que você vai fazer. Porque eu não vou estar todo dia lá chutando a tua bunda. Ah, mas no caso tu ia... É que daí seria na questão coach, de ligar para saber se o cara teve resultado ou não. Tu está entendendo? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que deu certo para tantas pessoas. Quer dizer o quê? Que funciona ou que não funciona? Mas funciona para quem? Para quem faz? Você é um cara trabalhador e faz? Sim. Então vai funcionar para você. O mínimo que funciona é isso aqui. Se funcionar o mínimo para ti, vai dar X. Foi isso que eu fiz, não foi? Mas alguém de vocês aqui pode garantir que o que tu vai ensinar as pessoas vão executar? Tá, mas daí se não funcionar, tu essa garantia e ressarce o cara. Mas vou... Não, no valor, eu diria... O que vocês acham? Não, mas não teve resultado. Olha só. Mas quem é mas não tua. Não, tu não vai... Vocês estão entendendo o que acontece na cabeça das pessoas? Ó, não bota isso, tu é um consultor, tu vai te ferrar quando isso acontecer. Sabe por quê? Porque tu pode me ensinar como vender o eixo de venda. Se eu não quiser fazer, eu não faço. Tudo bem. E o problema foi tu, tá? Tem gente que faz e dá certo. Mas o problema foi tu. Por quê? Por quê? Porque tu disse que ia dar certo pra mim. Sim, e tu disse que ia se comprometer. Ótimo, é isso que eu tô te dizendo. Exatamente isso. Como é que eu vou me comprometer por uma coisa que depende de você? Tem como eu me comprometer por uma coisa que depende da pessoa? Não tem, gente, é óbvio. Eu ensinei a mesma coisa para todo mundo. E para quem eu ensinei e aplicou, deu certo. Agora, quem me garante que tu vai aplicar? É só a tua palavra. E se tu for um sem vergonha, tu vai chegar como tem gente sem vergonha? Tem gente sem vergonha no mundo?
Tem gente que diz assim, não funcionou para mim, quero meu dinheiro de volta. Tá, mas isso... Principalmente na área que tu trabalha de conhecimento, tá? Porque já usou o conhecimento e agora não tem como devolver. Verdade? Na área de conhecimento tem muito malandro. Tá, cara, Uma mas vez é eu assim. tive uma pessoa, o vendedor falou para mim que devolvia o dinheiro se eu não gostasse. Ok, tudo bem, nós devolvemos, mas me diz uma coisa. Tu foi no curso, todo o curso? Não, eu fui só um dia. Aí eu pedi assim, gente, pega a chamada, vê o nome X. Já mentiu, ela tinha ido 6 dias. Então, isso é um malandro sem vergonha que quer se aproveitar dos outros. Ela pegou o conhecimento, ela foi no treinamento inteiro e mentiu que não tinha ido. Só que a gente tem a prova que você assinou o quê? A presença. Então a pessoa já começou mentindo que não tinha ido, que não tinha... Se tu não gosta, por que tu foi 8 dias? Depois de 8 dias tu decidiu que tu não gostou? Vamos ser honesto, isso é malandragem, tu entendeu? Eu disse para ela, filha, vai reclamar para Deus, tá? Não, Porque tudo bem. 8 dias, tu vê... Porque se eu não gosto, eu saio no primeiro dia e vou embora. Só que isso é malandragem, tu entendeu? Eu não posso, tu tem que... me diz uma coisa, para encerrar o assunto. Tu tem que entender uma coisa. Tu não pode garantir pelos outros. Mas nem num contrato, que nem muitas vezes a gente compra coisas contratuais que têm garantias intrínsecas a isso. Mas como você garante que ele vai fazer? Ele Não, pode te mentir. Tu está falando com pessoas. Mas é que nem o que aconteceu no Aí caso da tu vai aluna. dizer, mas ele está mentindo. E aí ele vai dizer, não estou mentindo. E aí você vai dizer, ele está mentindo, mas eu não estou mentindo. E aí você vai passar a vida inteira discutindo com o teu cliente. Aí tu pega a tua chamada e mostra, mas tu não veio aqui nos encontros. Ok, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, ele está confundindo as coisas, gente. Quero ajudar ele. Olha só, a chamada é uma coisa, nós estamos falando sobre o resultado depois da chamada. Esse tu não controla. Tu não consegue controlar. Eu consigo controlar o que tu vai fazer depois que tu sair daqui? Então como é que eu vou te garantir que tu vai... O teu produto, no caso, tu não consegue garantir. É por isso que tu não dá garantias. Não, eu dou garantia que se tu aplicar, tu vai ter resultado, porque outras pessoas tiveram resultado. Mas eu não posso Aí, tu garantir para que tu aí. vai aplicar. Tu está entendendo? Sim, eu só também para pautar o assunto, que uma coisa que eu anotei, que foi de insights, Então. né? Que é aquela inversão do A inversão de risco. Só era isso que eu queria colocar. Entendi. Quer dizer, Não, assim, mas que tudo poderia bem. ter uma inversão de Isso. risco naquela oferta. Não, mas aí é diferente, poderia. Eu posso fazer uma inversão de risco. Se você não gostar, eu devolvo o teu dinheiro. Isso. É diferente não gostar de eu garantir resultados. Vocês estão entendendo? Quando eu fazia inversão de risco, eu falo que no início, quando eu não tenho nome, a gente faz muita inversão de risco. Exato. Por quê? Porque eu tinha certeza que dentro do curso o cara ia gostar. E aí eu chegava no domingo e aí, cara, como é que foi? Cara, foi maravilhoso, ótimo, comprei minha parte, não preciso mais devolver dinheiro. Agora, se ele vai aplicar depois dali, eu não consigo controlar, tu entendeu? Isso não depende mais de mim, vocês conseguem perceber isso? Isso Mas não o depende. gostar, sim. O gostar, isso, o gostar. Mas então, era isso que eu queria me... Muito bem, então nós temos que aprender a se comunicar, eu e tu. Tá muito difícil. Boa. Olha só, isso é um exemplo que vocês têm que entender como é difícil da gente se comunicar. Nós estávamos falando da mesma coisa. Só que olhando de forma... Por isso que às vezes é difícil se comunicar com os clientes, né? Entendeu? Às vezes é difícil se comunicar com os clientes. Mas vocês conseguiram perceber que a gente não consegue? Por exemplo, tu vende uma máquina, o pessoal que vende máquina aqui, o cara bota lá no 220, lá e era no 110... Porra, aí ele chega lá, tu é um desgraçado. Não, eu não sou desgraçado, cara, tu que ligou no botão errado. Tu não pode garantir isso, tu entendeu? Tem erros humanos? Tem, tá entendendo? E aí, cuidado com o que vocês vão prometer, tá? Porque vocês vão pegar malandrinhos por aí. Para pegar uma brechinha tua e te apertar, tá? Tá claro isso? Mas o que eu queria que vocês entendessem? Eu fiz com o colega, pode passar o próximo slide, Bruno? Próximo, vamos lá. Olha só, uma das habilidades que nós vamos precisar é a habilidade de falar, tá? Falar. Por isso que eu faço vocês aqui na outra mesa e tu tem que falar. Uma das dinâmicas que eu vou ensinar para vocês é assim, Pega uma caneta, olha a sua roca e fala, meu nome é Israel,
Eu sou do Instituto Tânia Ramon e eu estou falando aqui sobre o eixo de vendas, tá? Eixo de vendas é a habilidade de você vender. Gente, eu sou o Michael. Mudou a minha voz? A minha articulação melhora muito quando eu faço esse exercício. Entendeu? Então, muito vendedor fala e às vezes o cliente não entende. Já falaram com gente que tu não entende? Fala inglês. E aí, então, uma das habilidades que nós temos de quê? É de falar. Uma das coisas que vocês precisam usar a favor de vocês, vendedor tem que usar muito o quê? O corpo, porque o corpo fala muito. Vocês estão entendendo? A expressão corporal, como você fala, a forma com que você fala é muito importante. Vendedor bom, ele tem que, para falar bem, tem que ter vocabulário. Para ter vocabulário, uma das coisas que vocês podem fazer é o quê? Ler livros. Eu odiava português, gente. Até hoje eu odeio. Mas eu gosto de ler, então foi uma forma de eu melhorar o meu vocabulário. Tá entendendo? Então, porque quanto mais palavras tu tem na tua mente, mais fácil de você se comunicar. O teu cérebro vai puxando aquelas palavras. E quando vocês leem uma coisa legal num livro, vai lá e marca e começa a falar essa coisa. Porque se caiu bem pro teu cérebro, vai cair bem pro cérebro dos outros, entendeu? Então, as palavras, elas têm um efeito muito grande na nossa vida. Eu vou falar sobre padrão de linguagem hipnótica para vocês depois. Entendeu? Palavras de ligação. Palavras que conectam as coisas, tá? Então você tem que ter essa habilidade de falar em público. Você pode ver aqui, ó, tem quantas pessoas aqui dentro? 300 pessoas, e tu manter 300 pessoas focadas em ti é fácil? Não, você tem que ter uma boa comunicação. Uma das coisas que você tem que ter para falar em público é tom de voz. Uma das coisas difíceis, a gente vai viajar muito e faz muito curso nos Estados Unidos. Uma coisa ruim dos americanos é que eles falam sempre no mesmo tom. Já viram? Aí tu vai assim, meu Deus, eu não aguento mais. Já conversaram com a pessoa que sempre fala no mesmo tom? Você vai ficando, ele vai ficando pequenininho, a conversa vai ficando chata, né? Mas se você for conversar em público, você precisa ter altos e baixos. Quando você fala de coisas que vai motivar as pessoas, você tem que empolgá-las, você tem que falar alto e forte. Quando você vai falar de coisas importantes, você dá uma pausa e você faz elas prestar atenção na próxima palavra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então você precisa ter essa habilidade de se comunicar. Entendeu? Isso é uma habilidade, qualquer um de nós pode desenvolver. Eu não tinha essa habilidade, mas você desenvolve ela. Outra coisa, para falar em público, você precisa dominar o assunto. Porque se tu domina, tu não fica nervoso. Se tu não domina, tu fica nervoso.